Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais uma lição da Escola Sabatina. Louvado seja Deus, porque mais uma vez a sua misericórdia brilhou sobre nós, sobre a nossa face, né? E dessa forma nós fomos conduzidos a termos esse momento com Deus, esse momento de estudo na palavra. Se você está chegando aqui pela primeira vez, ou quem sabe já conhece, né, o canal, mas ainda não é inscrito, eu gostaria de, quem sabe, apelar a você, né, para que você se inscreva, para que você não apenas seja motivado pela minha pessoa, mas para que também você venha a me motivar, porque é bem verdade que existem dias que a gente não está muito legal, mas quando a gente vê ali outras pessoas se mobilizando, a gente, quem sabe, se anima e sente aquele gás necessário para ter um momento com Deus. Tá bom? Então se inscreve no canal. Eu quero convidar você agora para nós fazermos a nossa oração e logo em seguida conhecermos qual será o tema que nós vamos estudar hoje, né? O estudo do dia. Então vamos orar? Senhor Deus, que estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder mais uma vez estudar a Tua palavra. Palavra essa que tem agregado na nossa vida, tem nos ensinado, tem mostrado quem de fato é o Senhor, quais são os teus planos e como o Senhor lida com cada situação. Isso é maravilhoso, porque cada vez mais que a gente conhece, a gente não apenas passa a admirar, mas com certeza faz com que a gente, de fato, adore o Senhor em verdade, porque não existem mais evidências ou argumentos contra o Senhor. A tua palavra mostra que, de fato, somente o Senhor é digno de toda adoração, louvor e honra. Nessa ocasião também, Pai, por meio da tua graça redentora, os nossos pecados possam ser apagados, possam ser esquecidos, para que dessa forma a justiça de Cristo cubra a cada um de nós e dessa maneira a gente seja aceito por ti por toda a eternidade. Fica conosco. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, chegamos ao estudo de quarta-feira. Basicamente, chegamos à metade da semana, ou seja, já vencemos a metade. Com certeza, venceremos a outra metade. Eu, particularmente, cada dia me apaixono mais pelo estudo da lição. Certa vez, até uma pessoa falou comigo, olha, teus estudos estão ficando demorados. Às vezes eu perco a noção do tempo. Eu peço desculpa a você, tá bom? Se você está achando demorado demais, mas eu acabo me empolgando, né? Vendo cada detalhe aqui, e aí o Espírito Santo vai agindo, vai trazendo luz, e aí eu acabo falando demais. Mas eu espero que, assim como eu, você também tenha prazer em estudar a palavra de Deus. E aí, o nosso estudo de hoje, de quarta-feira, é Perseguição à Igreja Apostólica. Até o dia de ontem nós vimos ali a perseguição, né, a questão difícil ali dos amigos de Daniel. Hoje nós vamos dar um pouquinho adiantar um pouquinho o tempo e vamos ali para o primeiro século, logo após a morte de Cristo, como foi a vida dos discípulos, dos apóstolos, dos primeiros crentes, a igreja cristã. Eu separei alguns pontos. Hoje tem muitos pontos interessantes. O estudo de hoje está maravilhoso. E o primeiro ponto diz assim, ó: o Antigo e o Novo Testamento apresentam antecedentes dos eventos finais. A vida não era fácil para os cristãos do primeiro século. Até o estudo de ontem, nós vimos qual era a realidade do povo de Deus com relação ao Antigo Testamento. De hoje em diante, nós vamos ver qual era a situação do povo do Novo Testamento. Nós conhecemos algum contexto e nós podemos nos pautar pela própria vida de Cristo, que foi perseguido, que foi assassinado brutalmente, né, por crimes que não cometeu, uma pessoa totalmente inocente, teve pena máxima, a morte mais cruel da época. Se, vamos dizer assim, a pessoa que deu origem ao movimento do cristianismo passou por isso, o que se esperar dos seus seguidores, dos seus discípulos? Não foi nada fácil. E é exatamente isso que nós vamos ver. Olha esse ponto que eu separei, que foi destacado de uma citação de um livro. Diz assim, ó: os poderes da terra e do mal se mobilizaram contra Cristo, na pessoa de seus seguidores. O paganismo previa que, se o evangelho triunfasse,
seus templos e altares desapareceriam. Então, convocou suas forças para destruir o cristianismo. Acenderam-se as fogueiras da perseguição. Veja que o cristianismo ali no primeiro século, por mais que ele tenha sido muito influente, muito poderoso ali pela atuação do Espírito Santo, também exatamente por conta disso, teve muita perseguição. E a razão da perseguição era exatamente o medo, o receio que as pessoas estavam tendo com o avanço da igreja cristã. O medo de que os altares, né, os templos pagãos desaparecessem. As pessoas que não criam em Deus começaram a martirizar os cristãos para, quem sabe, tentar frear e reduzir a pó o cristianismo. A gente vai ver isso de maneira bem contundente, né, aqui no livro de Atos. Olha só o que diz aqui, ó. Uma história do livro de Atos mostra de forma bastante poderosa o que o povo de Deus pode esperar ao nos dirigirmos para o cenário de Apocalipse 13. Nós vimos já nessa semana o cenário de Apocalipse 13, né, que fala ali sobre a questão da perseguição que iria se levantar contra aqueles que rejeitarem a adoração da besta e da sua imagem. Né? E aí, aqui no livro de Atos, que nós vamos ler agora, Atos 12, verso do 1 ao 17, vai mostrar, né, algo que, com certeza, se nós estivermos vivos, né, ainda, possivelmente nós iremos vivenciar e experimentar. Olha só o que diz aqui, ó. Nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, o irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou-o no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submeter a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados presos, com 2 algemas e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. Pedro assim o fez. Disse ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu na porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está na porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Olha que história. Veja que, nesse contexto aqui de Atos, a gente vê de maneira muito clara a situação em que os primeiros cristãos se encontravam.
Eles não estavam, podemos dizer assim, vivendo a liberdade que hoje nós temos. Veja que eles estavam sendo caçados, perseguidos. O mesmo Herodes, que tinha dado a sentença de morte ali para Jesus, estava continuando, né, perseguindo os cristãos, os discípulos de Jesus. De acordo com o contexto, nós vimos que Tiago foi assassinado à espada e que em seguida Pedro foi preso. Interessante que Pedro estava bem guardado. Tinha ali 4 tropas de 4 pessoas, ou seja, 16 soldados guardando Pedro para ser, podemos dizer assim, questionado, né? Quem sabe envergonhado, apresentado ao povo. Um detalhe interessante que o texto mostrou era que os judeus se alegravam com as ações de Herodes. Eles estavam felizes com a perseguição aos cristãos. Eu separei aqui alguns pontos para nós conversarmos e diz assim, ó. Tiago havia sido decapitado e Pedro seria o próximo. Os cristãos enfrentavam pena de morte. Sabe, algumas pessoas têm um certo medo com relação ao que se espera, com relação aos eventos finais, exatamente por conta desse ponto aqui. Temem a morte. Mas a Bíblia, ela nos garante que eu e você não precisamos ter medo da morte. A morte que eu e você devemos temer é a morte eterna. Não a morte que estamos sujeitos a passar nessa vida aqui nessa terra. Afinal de contas, essa morte, pelo próprio Cristo, foi considerada como um sono, ou seja, algo passageiro. Você dorme e no dia seguinte você tem a convicção que irá despertar. Da mesma forma, eu e você devemos enxergar a experiência da morte da mesma maneira. Nós poderemos morrer por ocasião da perseguição que nos aguarda no futuro. Mas mesmo se isso vier a acontecer, isso não deve atemorizar o nosso coração. Porque da mesma forma que a gente adormece à noite e desperta no dia seguinte, assim irá acontecer pelo poder de Cristo Jesus. O segundo ponto que eu destaquei é o seguinte: um dos aspectos notáveis da história é que Pedro estava dormindo naquela noite temível em sua vida. O anjo teve que tocá-lo no lado dele para acordá-lo. Veja que Pedro, ele sabia que possivelmente ele iria morrer. Afinal de contas, os cristãos não eram presos simplesmente para ficar guardados. Era com a intenção de maltratar, de matar. Então Pedro tinha o discernimento que possivelmente ele iria perder sua vida. Mas como era que Pedro se encontrava? Dormindo. Será que se eu e você soubéssemos que possivelmente no dia seguinte a gente iria morrer, a gente iria conseguir dormir? Isso revela a fé que Pedro tinha. Isso revela a convicção na certeza da bendita esperança que Pedro tinha. Não foi à toa que mesmo um anjo de Deus, um anjo de luz aparecendo a ponto de iluminar todo o ambiente, não foi, vamos dizer assim, suficiente para despertar Pedro. O anjo teve que tocar do lado de Pedro. Quem sabe balançar, ei, homem, se acorda. Tu não viu a luz não brilhando? Bora, eu vim te tirar daqui. Levanta, cuida, se apressa. Isso mostra, irmãos, que eu e você precisamos estar na mesma situação, mesmo enfrentando dias difíceis, mesmo passando por perseguição. A gente tem que estar em paz. E somente a pessoa de Cristo, a presença de Cristo na minha e na sua vida pode proporcionar essa paz. Os discípulos estavam nessa condição porque eles tinham a pessoa de Jesus na sua vida e a presença do Espírito de Deus. E é exatamente isso que eu e você precisamos para também viver da mesma forma que eles. O outro ponto que eu deixei aqui é o seguinte: Pedro foi libertado miraculosamente e se dirigiu a uma reunião de crentes que tiveram dificuldade em acreditar que ele realmente havia sido libertado, embora estivesse orando por isso. Interessante, né? Muitas vezes nós nos comportamos da mesma forma que esse povo que estava orando ali pela libertação de Pedro. A gente muitas vezes tem orado por alguma coisa e orado, mas a gente não tem de fato crido que isso pode acontecer. Veja que a serva, identificada ali com o nome de Rude, né? Quando ela viu Pedro, ela ficou em choque. Ela ficou alarmada de tão feliz. É tanto que ela nem mandou Pedro entrar. Ela abriu a porta, viu que era Pedro, ficou feliz e fechou a porta de novo.
e foi contar para os outros irmãos, os outros amigos. E Pedro ficou no meio da rua esperando. Pedro teve que bater na porta de novo, dizendo: ei, minha gente, eu ainda estou aqui do lado de fora, deixa eu entrar. Antes que o povo venha, me caça e me prenda de novo. Veja, irmãos, que eu e você, quando orarmos, nós precisamos ter a convicção de que Deus não apenas tem poder, mas poderá sim atender a nossa oração. Embora Tiago tenha sido assassinado, tenha sido martirizado, Pedro foi libertado. Isso nos mostra que haverá pessoas que irão sim perder a sua vida na perseguição que está reservada para o tempo do fim. Mas também haverão pessoas que serão libertadas para dar testemunho do poder de Deus. E será por meio desse testemunho que outras pessoas irão crer no nome santo do nosso Deus. Esse foi o caso de Pedro. Enquanto Tiago morreu, Pedro foi libertado. O outro ponto que eu destaquei é o seguinte: alguns crentes foram livrados, mas outros foram mortos. À medida que nos aproximamos do fim dos tempos, isso também acontecerá. Naquele dia, Pedro foi libertado. Mas no futuro breve, Pedro seria preso de novo. E diferente dessa vez, ele não seria libertado. Ele iria morrer. Ele iria pagar ali o preço, né, da sua fé, do seu testemunho, do seu fervor, do seu amor por Cristo, morrendo crucificado de cabeça para baixo. Jesus, quando esteve com ele, já tinha, de certo modo, anunciado isso para ele, preparado, dizendo: olha, Pedro, é graças a essa tua declaração, é graças a essa tua disposição de me servir, de me amar, que você irá glorificar o meu nome por meio do seu sacrifício. E o convite que Cristo fez para Pedro é o mesmo convite que se estende a mim e a você nesse estudo da palavra. Siga-me. Mesmo sabendo, por meio desse estudo, que possivelmente você poderá morrer por conta do Evangelho, você ainda continua disposto a seguir Jesus? Eu espero que não somente a minha, mas a tua resposta também seja igual à de Pedro. De seguir, sim, mesmo que a nossa vida esteja em jogo. Chegamos ao fim de mais um estudo guiado. Hoje o estudo foi uma bênção, maravilhoso. A cada dia tem sido melhor, não é, gente? Se você tem gostado, me fala aí do estudo, tá bom? O tema foi perseguição à Igreja Apostólica. E essa perseguição, descrita ali no primeiro século, foi apenas mais um dos muitos exemplos que o povo de Deus teve que experimentar e que serve de exemplo para mim e para você, para nos prepararmos para que aquilo que com certeza nos aguarda, e se Deus quiser pela fé, muito em breve. Tá bom? Que Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal e que Ele te conduza novamente para amanhã, o próximo estudo. E com certeza será maravilhoso também, assim como esse foi. É isso. Até a próxima e tchau, tchau.